Olá, amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Depois de passarmos um dia agradável, né, uma temperatura agradável, que bom a gente poder estar aqui. Boa noite. Vencemos mais um dia, pela graça de Deus, foi tudo bem, né, com cada um de nós. Então é só motivo de a gente ser imensamente gratos ao nosso Deus pelas inúmeras misericórdias dele conosco, inúmeras dádivas que ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu gostaria de conversarmos. Hoje o nosso assunto, todos são importantes, não é? Mas ele é diferente do que a gente já comentou antes. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a origem da palavra de Deus, a atuação do Espírito Santo, não é? Na produção da palavra de Deus, para ela chegar até nós. Então, que o Senhor Deus, ele esteja conosco, nos abençoe, nos fortalecendo e guardando nesta noite. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Humildemente, Senhor, nos apresentamos diante da tua face, diante do teu altar e clamamos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nesta reunião, e tudo aquilo que aqui falarmos, estudarmos, seja para a glória do teu nome, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor. Humildemente, Senhor, nos colocamos na tua presença, nos colocamos como teus servos, como condutos pelos quais ou pelo qual o Senhor nos dará conhecimento nesta noite, nos dará entendimento um pouco mais da tua palavra. Tome em tuas mãos todos os teus filhos que aqui chegaram, guarde a cada um de modo muito especial. Supra, Senhor Deus, as necessidades de cada um. Ajuda-nos em nossas debilidades e em nossas fraquezas. E aceita, querido Deus, a nossa súplica, a nossa petição a Ti nesta noite, para tudo aquilo que está guardado em nossos corações e que temos o desejo da Tua resposta. Por favor, fica conosco, aqueles que estão chegando, que o Senhor os abençoe também, que juntos possamos crescer para a honra e glória do Teu nome e aprender da Tua palavra o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus te adoramos agradecidos. Amém. 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 Meus queridos, o nosso tema hoje é o Espírito Santo e a palavra de Deus. O tema geral é o nosso segundo tema aí dentro desse contexto, né, do poder, no poder do Espírito Santo. Então hoje a gente vai procurar entender um pouquinho sobre como a palavra de Deus ela veio até nós, não é? Quais foram os meios que Deus se utilizou para que ela chegasse até nós? Qual foi o papel do Espírito Santo? Qual foi a atuação dele para que ela viesse ao mundo, não é? Então, vamos lá. O texto que nós abrimos o nosso estudo nesta noite é um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse texto diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante, Roberto, que Hum, nós encontramos para a palavra de Deus alguns nomes que nós não temos aí, alguns nomes que nós não usamos no nosso dia a dia, ok? Por exemplo, quando você toma os 5 primeiros livros de Moisés, esses 5 primeiros livros é chamado de Pentateuco. Penta, 5. Né? Então, 5 livros. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, são chamados de Pentateuco. Alguns chamam também esses 5 livros de Torá. Então, nós temos Pentateuco,
que aponta aí para os 5 primeiros livros, e nós temos também a expressão Torá. Interessante que a palavra Torá, a tradução dela quer dizer ensino, ok? Todo o compêndio que forma aí o Velho Testamento, nós conhecemos como Velho Testamento, mas a expressão, ou vamos dizer, o título para isso, é chamado de Tanakh, que são as primeiras escrituras. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: tanto o Pentateuco, como os 5 primeiros livros, a Torá, também voltado aí para o Pentateuco, como todo o Velho Testamento, todo esse compêndio de livros, 30, 39 livros, né, do Velho Testamento, eles têm uma única função: nos ensinar. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz: olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, primeiro, ensino. Então, a função das escrituras é nos ensinar. Você tem a sua Bíblia aí, não basta, ou não basta, não podemos, Paulinho, tomar a Bíblia e lê-la como a gente lê uma revista, como a gente lê um jornal, coisa assim. Não. A palavra de Deus não cabe a isso. A palavra de Deus, ela tem o propósito de nos ensinar. E ensinar o quê? Ensinar aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos. Ok? Agora eu pergunto: depois de nós termos sido ensinados, erramos? Sim. Sim. Então, qual é a segunda palavra? Ela nos repreende. Ok? Então, ela me ensina. Depois de ensinado, quando eu erro, ela me repreende, ou seja, ela me mostra novamente o que é o certo. Se eu ainda assim errar, ela me Corrige. Então, por que Deus tem tamanho interesse que eu, que você, que a gente aprenda? Quando a gente aprende, a gente erra, ele com todo carinho nos repreende, ele nos chama de volta para a gente, vamos dizer assim, de repente Deus ele fala de uma outra maneira para que a gente compreenda. E caso a gente ainda erre, aí então vem a correção. Então, tanto o ensino, quanto a repreensão, quanto a correção, são atos de amor da parte de Deus para com o pecador. Pergunta a você: Adão, antes do pecado, ele precisava ser ensinado como nós somos? Lembra-se, Adão foi criado perfeito. Adão, ele foi criado com a mente de Deus, ok? Mas da forma como nós precisamos ser ensinados por causa do pecado, não era o ensinamento que Adão recebia lá no Éden. Era diferente. Só para você ter uma ideia, lá no Éden, ele disse: Adão ele conversava com Deus face a face. Não é? Privilégio, né? Que privilégio. Veja, Adão no Éden, ele só foi repreendido quando ele pecou. Ele só foi corrigido quando ele pecou. Antes disso, não. Não, a repreensão e a correção não faziam parte do estado em que Adão desfrutava no Éden, o estado de perfeição. Mas então veio o pecado. E o pecado destronou todo aquele projeto de Deus para o ser humano. Então, com o passar do tempo, foi necessário que as escrituras fossem introduzidas no meio do ser humano para um propósito. Olha só, veja, para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça. Qual era o propósito de Deus com tudo isso? Olha o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. 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 E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entenda uma coisa. Antes do pecado, como era o homem? Perfeito. Perfeito. Perfeito, né, Omar? As Perfeito. escrituras, elas têm uma função de nos levar de volta à origem. Qual era a origem? Perfeitos. Perfeição. Né? A perfeição. Então, vejamos. As escrituras sagradas, elas têm por finalidade apresentar a obra conjunta da divindade. Veja, o homem pecou, afastou-se de Deus, e com o passar dos séculos, o homem continuou se afastando de Deus. E Deus, então, ele produz as escrituras sagradas para que elas nos apresentem o plano da salvação, o plano de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento, quando você estuda o Antigo Testamento, perdão, você vai encontrar o Pai e o Filho atuando juntos aí na criação. Eu diria que muito mais o Filho do que o Pai, né? Mas eles atuando juntos na criação. Quando você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento tem a preocupação de nos dizer, de nos apresentar, de nos ensinar que a salvação ela é unicamente por meio de Cristo Jesus. O jovem rico, certa vez, chegou para Jesus e perguntou a Jesus: Bom, mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Veja, é curioso que sempre houve essa preocupação, o ser humano fazer alguma coisa para ter a vida eterna. A realidade, quando você vai para São João 3,16, ali a palavra de Deus, ela diz que Deus amou de tal maneira o mundo que ele deu. Deu o quê? Deu quem? O seu filho. Pode deixar que eu saio. Você fique, eu saio. E o seu filho, para que todo aquele que nele crê não Pode ficar. pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação é unicamente por aquilo que Deus fez e não por aquilo que o ser humano faz. Ok? Eu saio. Então, queridos, em toda a Bíblia, se você observar ao ler as Escrituras, você vai ver que em toda a Bíblia o Espírito Santo ele não é o centro das atenções. Praticamente no Antigo Testamento, praticamente ele aparece aqui, acolá, mas ele está meio que oculto. Eu fiz questão de colocar aqui ó, que o Espírito Santo ele desempenha um papel nos bastidores, ou seja, ele está por trás. Seria correto, Omar, a gente ver dessa forma? Sim, está muito correto. Não é? Então, Muito correto. o Espírito Santo, veja, ele estava na criação. O verso 2 de Estava. Gênesis 1 diz que ele estava lá. Estava na criação. Na criação do homem, ele estava lá, mas você não vê ele diretamente atuando. Então, veja, o pai e o filho ocupam um lugar de destaque nas Escrituras. Bom, que papel de destaque esses dois personagens da divindade, pai e filho, ocupam nas Escrituras? Veja bem, quando houve o pecado no céu, nós vamos estudar isso mais tarde, mas quando houve o pecado nos céus, quem é que foi atacado, né? Como sendo injusto, como sendo tirano, enfim, não foi o pai? Foi o pai. Foi o pai. Então, quando você começa lá em Gênesis, e você Também. vem, e você vai até Apocalipse, você vai observar um detalhe, que
praticamente o pai está em silêncio. Mas ele está sendo atacado. Ele foi atacado também quando entrou o pecado na terra. Sim, 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 é Ele verdade. foi responsabilizado por isso. Exatamente. Tanto, Omar, tanto que a gente vê isso na história de muitos dos personagens bíblicos. Eu costumo dizer, por exemplo, Jó foi o primeiro livro escrito aí por Moisés. Enquanto Moisés estava lá em Midian, ele recebeu inspiração e ele escreveu o livro de Jó e o livro de Gênesis. Ok. Quando você olha para o livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Jó ele perde tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, no capítulo 1 ele diz assim: Deus deu, E Deus Deus tirou. tirou. Não seria uma forma de responsabilizar Deus pela perda? Sim. Entenda uma coisa: a palavra de Deus diz que Jó não pecou ao dizer isso, mas era o conhecimento que o povo tinha na época. Então, querendo ou não, Deus era responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. No capítulo 2, quando ele perde a saúde, ele diz: Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber também o mal? Ou Sim. seja, o que eu estou sofrendo, Deus é o responsável. Bom, ele não entendia o que estava por trás dos bastidores, né? Verdade? Mas era a crença que vamos dizer assim, que era no povo de forma geral. Era Sim. uma crença generalizada, vamos dizer assim. A gente, veja, Jó, ele, ele não era, poderíamos dizer que ele não era do povo de Deus, mas um homem temente a Deus, que Deus dá testemunho dele. Né? Jó era semita? Não sei. Pela origem dele, parece que sim. Alguns argumentam que não. Mas ok, vamos deixar isso de lado. Você vai para a formação do povo de Deus. Nos dias de Ruth, quando Noemi ela foi para Moabe e depois de algum tempo ela retorna para sua casa e as mulheres vão abraçá-la, vão recebê-la. Noemi, Noemi, o que ela diz? Não me chamem, Noemi, me chame de, Mara, porque a mão do Senhor, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então ela perdeu os dois filhos, ela perdeu o marido lá em Moabe, e ela diz: O Senhor me desfilhou, o Senhor me tornou viúva, a mão do Senhor pesou sobre mim. Ok, mas você dá um pulo agora lá no Novo Testamento, João capítulo 9, um cego, né, levado a Jesus, e de repente os discípulos perguntam assim: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Quando você olha essas palavras dos discípulos, essa interrogação dos discípulos, veja, no tempo de Jesus, as pessoas que nasciam com alguma deformidade é porque eram pecadores e a mão de Deus também pesou sobre elas. Então era isso que os discípulos estavam dizendo. E Jesus lança esse argumento deles por terra. Jesus diz: assim aconteceu para que se manifeste nele o quê? A glória de Deus. Ok? Então o povo, tanto do lado do início, quanto no tempo de Jesus, e muitos até hoje, eles olham para Deus e, de alguma maneira, o povo procura responsabilizar Deus pelas coisas ruins que acontecem. Houve uma tragédia, crianças morreram, é, pessoas boas morreram. As pessoas hoje elas dizem assim: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Não é? Então, Deus está sendo responsabilizado pelo mal que acontece no mundo. Bom, então, olhando para
olhando para as Escrituras, você vai ver Deus, o Criador, ele sendo atacado no céu, no Éden, é, no meio de um povo estrangeiro, no meio do povo dele, ainda hoje no mundo. E como? E como mostrar que Deus não é isso que Satanás projetou? Por quê? O que Satanás fez? Satanás, aquilo que ele é, ele projetou para Deus, como se Deus fosse. E ele fez isso de tal maneira que no céu um terço dos anjos caíram. No Éden, 100% da criação de Deus caiu em pecado, em rebelião contra Deus. Então, queridos amigos, Deus, ele está em silêncio. Por quê? Porque é o Filho quem vai revelar realmente o caráter desse Deus que está sendo atacado. Então, Cristo, ele veio para quê? Para desmascarar o inimigo, vindicar o caráter de Deus. Bom, e agora aqui no nosso coração? A obra do Espírito Santo é revelar aos nossos corações que esse Pai que foi maculado o seu caráter por meio de Satanás é um Deus de amor que esvaziou o céu para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Através de quê? De quem? Através da doação que ele fez do seu filho, morrendo numa cruz. Ok? Até aqui tudo bem? Então veja. Você tem aí na sua prateleira, diante de você, você tem aí a sua Bíblia. Você, para estudar a Bíblia hoje, você necessita do Espírito Santo? Sim. Sim. Totalmente. Totalmente. Quer saber uma coisa? Se você não tiver, se eu não tiver a atuação do Espírito Santo na minha mente, no meu coração, a Bíblia é mais um livro comum. Embora sejam as Escrituras Sagradas, ela é mais um livro comum, porque se eu não tenho entendimento dela, se o Espírito Santo não trabalha na minha mente para que eu compreenda as verdades que estão ali inseridas, ele não deixou de ter o seu valor. Né? Então, olha só, a atuação do Espírito Santo não se limitou somente no passado distante, no surgimento da Bíblia. Seu envolvimento com a palavra ocorre até hoje, de muitas maneiras. Talvez a mais importante delas aconteça quando a lemos desejando compreendê-la corretamente. Mas a gente volta a um comentário que nós fizemos há tanto tempo atrás, ou não tanto tempo atrás, mais de 40 e tantas mil religiões existem hoje no mundo. Nessas 40 e tantas mil religiões, são tantas as pessoas que buscam aí a orientação do Espírito Santo para compreender as Escrituras. Surge para a gente uma interrogação. Por que tantas interpretações? Por que tantas religiões ensinando a palavra de Deus de formas diferentes? Ok? Bom, adiantando aqui, nós temos nas Escrituras três, não palavras, mas três conceitos que nós poderíamos dividi-los, não é? Dividir a Bíblia nesses três conceitos para a gente poder compreendê-la. Primeiro, revelação bíblica. Segundo, inspiração bíblica. E terceiro, iluminação bíblica. Você pode, de repente, perguntar assim, puxa vida, eu fiquei meio perdido, mas vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Então, o Espírito Santo e a revelação bíblica. Essa primeira frase aqui é importante a gente entendê-la. Veja, revelação e revelar são termos usados tanto na linguagem teológica, ou seja, a linguagem da Bíblia, onde nós estamos estudando sobre Deus,
quanto na linguagem secular. Ok? O significado básico da palavra e do termo revelação é retirar o véu ou descobrir algo que estava escondido. Ok? Se você for para o livro do Apocalipse, a primeira palavra que nós encontramos no verso 1, qual é? Para Revelação. Jesus Cristo. Oi? Revelação. Revelação. Então, veja, tudo aquilo que está no livro do Apocalipse, embora esteja ali com símbolos e tudo mais, é uma revelação de Jesus Cristo. Para mostrar quem? Mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, o livro do Apocalipse, os livros proféticos têm essa função: revelar aquilo que está à nossa frente e que nós não temos conhecimento. Então, a linguagem teológica, ou seja, revelação dentro da linguagem teológica, é o ato de Deus revelar-se ou tornar-se conhecido, bem como sua vontade e propósito para a família humana. Ok? Então, quando você toma as escrituras de Gênesis e Apocalipse, é Deus falando. Falando sobre quem? Falando sobre si próprio. Ok? Falando sobre si próprio. Então, a suprema revelação de Deus se deu por meio de Jesus. Jesus veio revelar o caráter do Pai às suas criaturas. Você se lembra lá em João capítulo 14, quando Filipe ele chega para Jesus e diz para Jesus o quê? Senhor, mostra, ou seja, revela-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus para Filipe? Quem vê o filho vê o pai. Estou há tanto tempo convosco, né? E vocês me pedem, você me pede para eu mostrar, revelar o Pai? Quem vê a mim, Eu, vê. Então, o que Jesus está dizendo? Eu sou a revelação visível, palpável do Pai. Ou seja, aquilo que o Pai é, eu sou. Ok? Então, a intenção das Escrituras, ou melhor, a intenção explícita de Deus, é que através dessa revelação, quem é essa revelação? Jesus Cristo, os seres humanos possam conhecê-lo e estabelecer com ele uma relação salvadora, que trará como resultado a eterna comunhão com ele. Então, quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você vê a atuação de Cristo, né, a compaixão dele pelo ser humano, a compaixão dele, Paulinho, por aqueles que o estavam maltratando, ele está dizendo assim: olha, se eu trocasse de lugar com o Pai, seria assim que o Pai estaria agindo. Ok? Então, Jesus, ele é a revelação de Deus. Ok. Então, a revelação, só para a gente não esquecer, é retirar o véu, descobrir algo que estava escondido. Então, o caráter de Deus estava escondido, estava coberto por uma máscara que Satanás lançou, e Jesus veio para revelar esse caráter. Agora, entenda uma coisa: quando eu digo que Jesus veio para revelar esse caráter, eu não estou falando do seu nascimento lá de Maria. Eu estou falando lá do Gênesis. E disse Deus: haja luz e houve luz. Não é? Lá no Gênesis começa Cristo revelar o caráter do Pai. E aquilo que foi feito lá no Gênesis está registrado
nas Escrituras, lá no seu início. Bom, já falamos um pouquinho sobre isso, mas por que houve a necessidade da revelação divina? Qual a razão? Porque o povo ainda estava descrente. O povo estava descrente, sim. A descrença, Roberto, ela vem por causa Pecado. do pecado. Pecado. Então, veja bem, não havia revelação antes do pecado. Revelação bíblica é algo que aconteceu depois do pecado somente. Por quê? Você falou, Roberto, de incredulidade. Isso é uma verdade. O que Satanás ele quer que o ser humano desenvolva com respeito a Deus é incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade, você pode ir para o lado do ateísmo, porque a incredulidade ela também é negação de Deus. Quando eu não acredito em Deus, quando eu não aceito aquilo que Deus tem como instrução para mim, como ensinamento para mim, isso é o quê? É uma das ramificações do ateísmo. Negação de Deus. Ok? Então veja, no Éden, nós falamos há pouco, o homem falava, o Senhor falava face a face com o homem. Havia necessidade de revelação? Não. Não, Não. Já estava ali falando face a face. Tudo que Adão ouvia já era descoberto, não estava, vamos dizer, não estava coberto, não tinha um véu por cima, não. Deus falava às claras com o homem. Mas com a entrada do pecado, o que acontece? Esse relacionamento Deus, homem, homem, Deus, foi interrompido. Querem ver algo? Se você vai a Gênesis capítulo 3, logo após o pecado, ali pelo verso 8, 9, a primeira coisa que o ser humano fez após pecar foi se esconder. Se escondeu lá atrás de um arbusto, achando que poderia se esconder da face da presença de Deus. Então aí o relacionamento com Deus já estava o quê? Interrompido, já estava fragmentado. E à medida que o pecado tomou, né, avançou, ele tomou proporções gigantes. E ele tornou Deus desconhecido da humanidade. Você de repente pergunta, mas como pode ser isso? Olhe para o tempo de Noé, o tempo do dilúvio. Veja, Deus chama Noé, está lá no capítulo 6 de Gênesis. Deus chama Noé e diz para Noé: Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou inundar a terra. Porque o pecado do ser, o homem é mau, os pensamentos dos seus são continuamente maus. O meu espírito não agirá, não intercederá mais com o homem. Deus ele chega ao ponto de dizer: olha, eu me sinto imensamente entristecido. Se você ver lá, que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Mas veja, essas palavras, Deus está dizendo para Noé: olha, eu me sinto profundamente entristecido pela escolha que o homem fez. E qual escolha? De viver apartado de Deus, separado de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e o 12. Quem achar, por gentileza, divida conosco. a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Roberto, você leu. Prestou atenção no que você leu? Hum. Qual é a palavra que está repetida aí 3 vezes?
corrompida. Corrompida. Muito bem, Roberto. Veja, essa palavra lá no original bíblico é shakat, e quando você busca essa palavra, shakat, como tradução para corrompida, você vai encontrar o seguinte, que o gênero humano já estava destruído moralmente. Então, 3 vezes você lê, a terra estava Corrompida. destruída. Aí você vai no verso 12. Viu Deus que a terra, e eis que estava Corrompida. destruída. Não é? E no verso 12, é repetido. Porque todo ser vivente havia corrompido, Havia corrompido. destruído em seus caminhos. Então, quando você olha e o dilúvio vem para lavar a terra, veja, Deus ele não vem destruir a terra. Por quê? As 3 palavras estão dizendo para nós que a terra já estava destruída por causa do pecado. Não havia conhecimento de Deus. Eu fico imaginando Deus destruindo a sua criação, a obra de suas mãos. Como que deve ter doído no coração de Deus. Mas veja, revelação. Voltando lá para a revelação. O próprio Deus revelou a Noé algumas coisas. Ele manda Noé fazer uma arca, ok? Constrói uma arca. Noé sabia o que era uma arca? Não. Não. Não, não sabia. Você olha para as Escrituras, está dizendo lá que Deus deu as medidas, o tipo de material, como que ela deveria ser selada. Deus deu tudo isso para Noé. Então ele revela para Noé que uma arca tinha que ser construída. Por quê? Porque um dilúvio, a palavra dilúvio, aguaceiro, não era algo conhecido nos dias de Noé. Por qual razão? Lá Porque não chovia, né? Hein? Há pouco tempo você falou que na época de Noé não chovia, né? Eles nunca tinham visto uma chuva. Exatamente. Querem ver, Paulinho, isso aí? Capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. É dois e qual, hein? Porque nessas que eu entrei e saí, me perdi. Deixa eu só. É de Gênesis, ou Termo? Sim, Gênesis, em Gênesis. Ah, me fugiu aqui. Mas olha só. Em Gênesis, aqui no início, diz que um vapor subia, né? Um orvalho e regava a terra. Então não havia chuva. 2:6. É o verso 6. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Assim, claro que é o 2. Eu estou no 3 caçando esse verso. Não tem como. Obrigado. Então, olha só, é isso aí. O verso 6 diz, ó, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então não havia chuva. E Deus está revelando para Noé, lá no capítulo 6, que haveria de vir uma chuva. Mas, Senhor, o que é chuva, Senhor? E vai Deus dizer para Noé o que é chuva. Vai Deus dizer para Noé o que é um aguaceiro, o que é é, abrir as comportas dos céus, da terra, para que o mundo seja inundado. Então Deus está revelando a Noé esses acontecimentos que teriam lugar 120 anos após essa revelação. Ok? A arca era algo conhecido para Noé? A Não. chuva, o dilúvio, era algo conhecido para Noé? Não. Uhum. Quando Deus explica, diz para ele o que é isso, Deus está revelando algo não conhecido. Ok? Bem, vamos lá. Outra
outra coisa que a gente pode observar também nas Escrituras. Olha só, no processo da revelação, nós, seres humanos, nós dependemos do auxílio de alguém. Quem é esse alguém? Alguém superior a nós, Deus, o Espírito Santo, Jesus, para nos revelar coisas que, como criaturas caídas, nós não podemos conhecer por nós mesmos. Isto é, o Espírito Santo nos ensina verdades que precisam ser ditas e ensinadas a nós. Querem ver? Daniel capítulo 2. Quem acha esse texto aí para nós? Daniel capítulo 2, verso 28. Daniel capítulo 2, verso 28. O que que nós lemos nesse verso? 28, né? Isso. Espera aí, Mas Santinho. há um. Tá. Peraí. Roberto, já encontrou? Ainda não. Daniel, Daniel. Daniel capítulo 2, verso 28. Achou? Um minutinho. Daniel, o que falou? Capítulo 2, verso 28. Achei já. Letícia, você ia ler, por gentileza. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu Poxa, sonho, sim. Sim. o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Então, olha só que texto fabuloso para a gente é, complementar isso que nós estamos falando. Há um Deus no céu, é esse alguém, há um Deus no céu que revela os segredos. Revela para quem? Para nós. Estava revelando ao rei Nabucodonosor o que há de ser no futuro. Você vê lá que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua dividida, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, e vai até que uma pedra, né, destrói a estátua. Aquilo para Nabucodonosor era desconhecido. E o próprio Deus, ele se encarrega de iluminar, inspirar Daniel para que Daniel pudesse revelar ao rei aquilo que Deus estava mostrando a ele e que até então era desconhecido. Se não houvesse a revelação divina, seria mais um sonho sem sentido, um sonho descabido. Ok? Mas não é assim o modo de Deus agir. Bom, falamos sobre revelação. Deu para a gente entender o que é revelação? Deixa eu abrir aqui. Alguém aí tem alguma pergunta sobre revelação? Ok? Podemos prosseguir? Então, revelação é Deus apresentar para a gente, é Deus mostrar para a gente, dizer para a gente aquilo que nós não conhecemos. Ok? Dentro dentro da mente de Deus, aquilo que Deus quer que eu conheça, que para mim é novo, como ele fez com Noé, como ele fez com Nabucodonosor. Então Deus está se auto-revelando. Bom, o segundo aspecto que a palavra de Deus ela traz para nós vimos lá no verso inicial, que é 2 Timóteo 3, verso 16, que está aqui também, é a inspiração. Então, veja, Deus ele revela nos falando coisas que desconhecemos. Bom, agora como é que Deus, aquilo que ele está revelando, como que ele vai trazer para nós?
Que meios Deus vai usar para que chegue a você e você compreenda? Esse meio chama-se inspiração. Bom, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, lá nos diz o quê? Paulinho, o que você lê aí? Que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Ok, vamos voltar a Daniel capítulo 2. Quem foi que deu a profecia a Nabucodonosor? Deus. Deus. Quem Deus usou para explicar? Veja, primeiro Deus revelou aquela profecia a quem? Daniel. A Daniel. E Daniel. Daniel foi usado por Deus, ok? Deus mostrou a Daniel o que aquela estátua significava, e Daniel agora tinha que transformar toda aquela visão de Deus em palavras para que o rei pudesse entender. Mas, de repente, Daniel, como que eu vou dizer para o rei isso? Então entra aqui a inspiração. É o Espírito Santo trabalhando na mente humana para que a revelação divina torne-se entendida ao ser humano. Então, esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, veja, tudo quanto tem nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, entendo, não foi produzida por vontade humana. O homem ele não teve participação no sentido de produzir o assunto, mas homens santos de Deus. Veja, não foi qualquer pessoa que foi lá e escreveu aquilo que foi inspirado, uma inspiração bíblica. Não. Homens santos. Quando você toma aqui homens santos, você vai entender que são separados, escolhidos por Deus para esse propósito. Então, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ok? A gente vai a 2 Timóteo 3,16 e a gente vai ter aí também a Paulo, né, falando para a gente como as Escrituras chegaram até nós. Então, veja, toda a Escritura é divinamente inspirada. Vamos lá. Homens santos de Deus falaram inspirados e toda a Escritura é divinamente inspirada. Heloísa, como que você entende essa expressão inspirados e inspirada? A pessoa se coloca se esvazia e permite que o Espírito Santo dê como se fosse um fôlego, viva dentro dela. Então, inspire, dê a inspiração. A mente fica voltada para o Espírito Santo, porque não é dela mesma. Uhum. Ok. Paulinho, como é que você entende isso? Inspirados os homens santos que foram inspirados por Deus. E a inspirada é que Deus proveu neles. Gente, Vocês a estão gente entendendo? lê esse texto, esses dois textos, tantas vezes e a gente entende, mas quando a gente tem que transformar isso em palavras, fica um pouco difícil, vocês repararam? Deixa eu Sim. ver, deixa eu ver mais alguém aqui. Claudinete, Ah, cadê você? Está aí. Claudinete, como que você entende que homens santos falaram inspirados e que a escritura é divinamente inspirada? Como é que você entende isso aí? ah,
O Espírito Santo coloca na mente, no coração deles, que é inspiração, e eles fazem, escrevem, entendem. Tá certo. Olha só, essa palavra inspirados e inspirada, quando você vai para o original bíblico, é, seria o mesmo que Deus chegasse, Roberto, no pé do ouvido daquele homem escolhido para escrever e Deus soprasse, né? Deus Sim, falasse baixinho, olha, é isso, 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 ok? Deus, sim. ele seria como que Deus contasse uma história para esses escritores e agora Deus dissesse assim, olha, você vai e conta, escreve aquilo que você entendeu. Querem ver isso? João, ou melhor, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia, versículo 9 ao 11. Capítulo 1, versículo 9 ao 11. Quem pode ler para nós, Heloísa? É uma, Eu, é uma forma de intimar, né? eu, Eu já, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Até o Ok, 12? até aí, até aí. Olha só, no capítulo 1, verso 1, que nós falamos há pouco, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então veja, a revelação foi algo que João Viu? viu. Então foi mostrado a João. Vamos dizer, para a gente entender, foi passado um telão diante de João, ok? João viu as coisas que iriam acontecer. Aí quando você vai no verso 4, diz assim, ó, João, às 7 igrejas, ou seja, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. São essas que Heloísa leu aqui no verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, aquilo que João viu, Paulinho, aquilo que João viu, ele deveria escrever. então foi revelado a João, não é isso? Isso foi revelado a ele, e agora aquilo que foi revelação para ele, ele deveria escrever. Ok? Mas, Sim. peraí, como que eu vou escrever isso? Hum. Como que eu vou escrever isso? Eu vou. Então vamos lá. A próxima lâmina aqui tem algo que é interessante para nós, a gente entender melhor isso. Olha só. Nos dois versos anteriores que a gente viu, 2 Pedro capítulo 1, verso 21 e 2 Timóteo 3,16, então, tanto Pedro quanto Paulo, eles, ao falarem de inspiração bíblica, usam termos que afirmam que a escritura foi soprada. Então, entendam, a expressão
que nós vimos aqui. Inspirados e inspirada. Toda a escritura é divinamente soprada. Homens santos falaram soprados pelo Espírito Santo. Como entender isso? Deus, ele fala, ele mostra e o homem agora tem que transformar aquilo que Deus mostrou de forma entendível para os seus contemporâneos. Né? Então, tanto Paulo quanto Pedro afirmam que a Escritura foi soprada por Deus, ou seja, uma produção de origem divina. Então, esse termo inspiração se refere à obra do Espírito Santo sobre esses mensageiros ou profetas, seja para falarem, ou seja para escreverem. Visto que essas pessoas elas foram inspiradas ou movidas pelo Espírito Santo, então suas falas e seus escritos também são considerados inspirados. Então, essas pessoas que Deus deu visões e elas transmitiram essas visões, que Deus fez revelação e elas transmitiram essas revelações, se elas somente falaram, por exemplo, nós temos um profeta, o profeta Gade, o profeta Natã. Eles foram profetas, inspirados por Deus, mas eles não têm livros na Bíblia. Não tem escrito deles. Você vê o profeta Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías e tantos outros, eles não somente falaram, mas também escreveram aquilo que Deus deu como revelação. Então veja bem, um detalhe, eu não sei se eu vou me fazer explicar bem nisso aqui, mas entenda uma coisa. Vamos lá. Não foram as palavras escritas que foram inspiradas, mas os homens, os escritores que foram inspirados. Mas o que nós vimos no primeiro bloco aqui, dessa lâmina, é que tanto aquilo que o homem falou, quanto aquilo que ele escreveu, também é inspiração. Mas antes deles escreverem e antes deles falarem, quem foi inspirado? Quem foi recebedor da mensagem a ser dada? Não foi o homem? Foi. Do homem. Né? Então, o ser humano foi inspirado. Homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. João foi movido pelo Espírito Santo. Ele teve a revelação. Depois da revelação, foi dito para ele: agora escreve o que você viu. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero descrever um jardim. Deus me mostrou o jardim de um jeito e eu interpreto, falo. Sandra, ela pediu aqui para eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo no Apocalipse. Querem ver um detalhe curioso? Paulo era um homem muito culto. Muito, muito. Era. Veja, Paulo era um poliglota. Falava várias línguas. Para ele ocupar um lugar no Senado romano, ele tinha que conhecer as línguas do império. Tudo bem, o latim e o grego eram as línguas oficiais, mas ele tinha que conhecer dos outros reinos conquistados também por Roma. Mas no capítulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, quando você busca isso aí, o porquê disso aí, o Paulinho, Paulo ele foi elevado até o céu. E aí ele diz, olha, que ele conheceu um homem, falando dele mesmo, que há 14 anos, né, foi elevado até o paraíso e viu coisas tão magníficas que
o homem não consegue descrever. Veja, Paulo, com toda a sua cultura, não conseguiu descrever o que ele viu no céu. Aí você vai no livro do Apocalipse, você encontra o que? Um ex-pescador, chamado João. E João também teve uma visão do céu, uma visão da Cidade Santa. E quando você vai no capítulo 21, tudo aquilo que João ele viu no céu, ele começa a descrever. E a descrição de João é mais ou menos assim: uma cidade com altos muros adornados com toda sorte de pedras preciosas. A cidade é feita toda ela de ouro. Veja, João está descrevendo a revelação que Deus mostrou a ele. Não é? Olha, no meio da cidade existe uma praça, tem um trono, é o trono de Deus e é o trono do Filho de Deus, ambos juntos. Ah, tem uma árvore, né? A árvore da vida que pega de um lado do trono e do outro, e as copas da árvore se encontram. Ele está descrevendo. Então, a forma como João descreve, você começa a trabalhar na tua mente. Poxa, uma cidade de ouro, uma praça de ouro, portas de pérolas. Veja, você começa a desenhar na tua mente aquilo que o escritor é, foi revelado a ele e ele agora está transmitindo a mensagem. Ok? Agora observe aqui no que nós colocamos. A inspiração bíblica, ela não é um ditado. Quando você frequentava o colégio lá no início, a professora dizia assim: pegue seus cadernos, seus lápis, suas canetas, e ela começava a ditar palavras. Eu nem sei se isso ainda ocorre hoje. Mas ela Não, sumiu da face da terra. sumiu, Roberto. Hoje Mas em dia, era uma o forma colégio de. Oi. não está ensinando mais esse tipo de coisas. Não, né? Mas Não. no meu tempo lá de criança, né, Eu no ainda colégio, peguei. Eu peguei. né, pegou também, né? Ditado. Ah, e ela usava lá algumas palavras e algumas meio capciosas. Paralelepípedo. Não, paralelepípedo. E isso era uma forma de quê? Desenvolver a escrita, desenvolver o ouvido e a escrita. Né? A Bíblia não é assim. Deus ele não disse, olha, você viu isso, você vai escrever assim, assim, essa Deus ditando. Ok? Não é dessa maneira a inspiração. Veja, Deus mostrou, Deus falou com aquela pessoa escolhida, ele revelou e permitiu ao homem escrever com suas próprias palavras aquilo que lhe foi revelado. Ok? Então, volte lá para Daniel capítulo 2. Olha, o que o rei viu foi uma estátua. Tá? A gente não vai ler lá, não, Roberto, agora não. A gente só vai relembrar. Daniel está falando para o rei: olha, o que o rei viu foi uma grande estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro. E ele vem fazendo a descrição da estátua. E o rei, não é que é isso mesmo que eu sonhei? Sim, rei, olha. Isso o rei sonhou, mas isso aí tem uma interpretação, isso aí significa alguma coisa. E eu vou explicar para o rei agora o que que isso significa. Então veja bem, alguém certa vez disse o seguinte, com respeito à Bíblia. Alguém disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês concordam? Ela é a palavra de Deus? Sim. Sim. Com sotaque humano. A Bíblia ela é a palavra de Deus com o sotaque humano. Veja, Deus mostrou, Deus falou, Deus revelou, mas Deus permitiu que o homem transformasse em palavras humanas tudo aquilo que ele viu. Mas se fosse diferente também, a pessoa não entenderia. Não é? É verdade, se fosse de outra forma, nós não entenderíamos. Interessante é que
Quando se fala de salvação, só para a gente compreender um pouquinho mais. Quando se fala de salvação, a gente fala assim: poxa, Deus poderia ter enviado anjos para pregar o evangelho, não poderia? Sim. Não poderia, Luísa? Poxa, Poderia, ele pode. eu acho que isso aqui o mundo todo já teria sido conhecedor aí do evangelho, da vinda de Jesus e etc. Mas eu li ali um livro que diz assim: este não é o método de Deus. Deus quer que seres humanos, cheios de paixões, cheios de defeitos, mas que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, comuniquem a outros seres humanos semelhantes a ele o que Deus fez em suas vidas. Olha, um anjo iria chegar para Claudinete e falar assim: Claudinete, você tem que aceitar Jesus para ser salva. Mas Claudinete poderia perguntar para ele assim: mas vem cá, o que é ser salvo? E o anjo ia engasgar. É. E o anjo não passou pela experiência da salvação. Por exemplo, tem uma moça aí que de vez em quando ela defende aquilo que ela está aprendendo. Né, Letícia? Verdade. Né? Não, mas peraí, a Bíblia está ensinando isso. E eu tenho certeza que muita gente se cala. Por quê? Porque ela é uma iniciante de Bíblia, de conhecimento de Bíblia. E ela diz: a Bíblia está ensinando isso. A palavra de Deus ensina isso. Então, quando você chega para uma pessoa e você vai falar de quem você era e em quem Deus está tornando você, a transformação que Deus fez ou está fazendo na tua vida, isso aí mostra a outra pessoa que também há esperança para ela. Sim. Então, entenda, um anjo não teria condições de pregar o evangelho. E quando a Bíblia ela vem na linguagem que você entende, na linguagem que você entende, a tua percepção torna-se muito maior daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus vai fazer em teu favor e em favor do ser humano. Ok? Sandra falou há pouco aqui, se Deus utilizasse um ditado para transmitir a mensagem dele, talvez não seria entendido por nós como ele gostaria que fosse. Querem ver o sotaque humano? João no Apocalipse, antes dele ser o apóstolo, o que ele era? Pescador? Pescador. Ele era irmão de Tiago, era um filho de Zebedeu. Zebedeu tinha uma pequena indústria pesqueira. Alguns barcos lá, Pedro e André, trabalhavam para Zebedeu. Então, João, do Apocalipse, ele era pescador. Agora, veja, João ele tem uma visão da cidade santa. E João ele tem que transmitir para a igreja, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, não é? Ele tem que transmitir para a igreja aquilo que ele viu no céu. Qual a linguagem que você acha que João iria se utilizar para transmitir o que ele viu no céu? De pescador. Era uma visão de pescador. Aí você vai no capítulo 15 e ele diz assim: e a praça da cidade era como um mar de vidro. Você já olhou assim, próximo do pôr do sol? Você já olhou o mar? Ele não dá um aspecto de vidro, Uhum. cintilando, brilhando? Então foi o que veio à mente de João. Quando João ele fala é, da voz de Jesus, está lá no capítulo 1, ele fala que a sua voz era como a voz de muitas águas. Você já ouviu uma arrebentação do mar?
o barulho que faz? É, Não é? Então, veja, aquela voz poderosa, o João lembrou, poxa, peraí, como é que eles vão entender? Ah, peraí, tem uma coisa que eles sabem. É quando o mar ele quebra na praia, na arrebentação, o barulho que faz. Outra coisa, João ele tem que explicar que as portas da Cidade Santa, elas têm um formato, elas têm um brilho, elas têm um aspecto. Como é que eu vou dizer isso lá para a minha igreja? Já sei, já sei. As 12 portas eram 12. Pérolas. Me ajuda aí, gente. Pérolas. Eram 12 pérolas. A pérola vem de quê? Do Da mar, ostra, né? Da ostra. E a ostra vem do mar. Então, João ele usa a linguagem do mar para transmitir a mensagem. Agora, entenda uma coisa. Mesmo o homem usando as suas palavras para relatar a revelação, tudo isso foi dirigido e inspecionado pelo Espírito Santo. Então, esse dirigido e inspecionado pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que isso é inspiração. 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 Ok? Veja, até a forma de transmitir a revelação é o Espírito Santo quem nos dá. Bem, esse camarada aí, John MacArthur, ele disse assim: olha, definição de inspiração bíblica. Inspiração bíblica é a revelação de Deus comunicada por meio de escritores humanos que usaram suas próprias mentes, suas próprias palavras, suas experiências e vocabulário. Porém, Deus, de forma soberana, organizou suas vidas, pensamentos e escolhas. Veja, escolhas das palavras, de tal maneira que as palavras que eles livremente escreveram eram exatamente aquelas que ele, Deus, desde a eternidade, determinara para comunicar suas verdades. Lindo, né? Pois é, hum, isso é inspiração. Então, esse livro que você tem aí em suas mãos, entenda uma coisa: ele é a palavra de Deus escrita da forma humana. Bem, agora vamos lá. Você crê que esse livro que você tem em suas mãos, a Bíblia, ele é inteiramente verdadeiro? Uhum. Sim. 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 Então, essa veracidade das Escrituras tem muitas formas da gente entender que a palavra de Deus é verdadeira. Veja, muitas pessoas elas dizem assim: ah, mas o papel o papel recebe tudo, aceita tudo. Ah, a Bíblia não difere de outras obras escritas. É mais um livro. Uma vez que foram homens que escreveram, né? Então, é mais um livro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguma pessoa ser transformada por ler um romance? não. Você já viu alguma pessoa ser transformada por ler um livro, um Agatha Christie, por exemplo? Suspense? Não. Uhum. Um livro de história? Não. Mas eu tenho visto nesses muitos anos que eu estudo as Escrituras, a palavra de Deus, eu tenho visto pessoas serem transformadas pelo conhecimento que esse livro traz. Eu vi pessoas que viviam uma vida podre na prostituição serem transformadas. Eu vi pessoas que eram viciadas serem transformadas. Então, gente, esse livro tem poder
O apóstolo Paulo diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a Bíblia, ela é o poder de Deus para transformar pessoas, transformar corações. Quanto tempo levou a Bíblia para ser produzida? Olha só, 1.500 anos, Roberto. 1.500 anos. 1.500 anos. Você vai encontrar na Bíblia 66 livros, entre Gênesis e Apocalipse. 40, veja, 40 autores foram usados para escrever a Bíblia. Cada um em sua época, dentro desses 1.500 anos. É. Esses homens, o grau de instrução deles e formação era diverso. Reis escreveram a Bíblia, parte da Bíblia, estadistas, ok? Homens cultos, homens do campo e até um analfabeto. Sabiam disso? Não. O profeta Jeremias era analfabeto. Ele precisava de um servo para escrever aquilo que era a mensagem de Deus para o seu povo. Ele não sabia ler e nem escrever. Ok? Então, queridos, para Deus inspirar, para Deus usar, independe se a pessoa tem uma faculdade, um doutorado, um PhD, ou se é uma pessoa simples. Deus, o poder dele, o poder do Espírito Santo, ele atua em toda e qualquer pessoa. Bom, agora o mais interessante, 1.500 anos, 40 autores de diversos graus de instrução e formação. O que é mais interessante é que a Bíblia é um livro harmônico, sem contradições. Aquilo que um rei escreveu e aquilo que um homem do campo escreveu está em harmonia. Não tem contradição nenhuma. O que um fala, o outro confirma, e assim vice-versa. Então, o próprio Deus, ele se encarregou de proteger a sua palavra até nossos dias. Então, para aqueles que alegam que a Bíblia, que o papel aceita tudo, entendam uma coisa. Deus, ele produziu a palavra de Deus, a palavra sagrada, e ele mesmo se encarregou de que essa palavra permanecesse até os nossos dias. Existe alguns chamam isso de doutrina, mas existe algo, né, que com respeito à palavra de Deus, que é chamado de inerrância bíblica. O que é inerrância bíblica? É a afirmação de que a Bíblia está isenta de erros doutrinários, históricos, morais e científicos. O próprio Senhor Jesus, ele quando fala da Bíblia, ele diz o quê? Que a Bíblia ela é a verdade. Olha o texto aqui de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você quer viver uma vida de santidade? Tenha em mente Sim. uma coisa. Tenha em mente uma coisa. A Bíblia tem poder para isso. A Bíblia tem poder para isso. Porque a vida de santidade, ela me separa daquilo que é pecado, daquilo que é erro. Ok? E para nós irmos aí para o nosso finalzinho, a última palavra, o Espírito Santo como professor, ou seja, iluminação. Vamos lá. Revelação. Deus revela a sua vontade, o seu querer para alguém. Esse alguém, ele dá inspiração para que essa pessoa transmita aquilo que ela viu de uma maneira que o ser humano, que os seus contemporâneos, seus patrícios, compreenda. Então ele transforma, vamos dizer, a visão divina em palavras entendíveis, palavras humanas. Agora a iluminação, o que seria isso?
Você hoje tem a Bíblia na sua mão e nós vimos que ela é inspirada. Ela foi revelada e ela é inspirada, foi soprada. Você entende tudo que você lê? Não. Não. Hum. Você sabia? Tem muita coisa, Letícia, que eu leio na Bíblia e eu não entendo patavinas. Sério? Você Sério? ainda tem parte que não entende? Tem. Uhum. Tadinha de Eita, mim, não. então, que estou engatinhando. E olha que você está com 40 ou 50 anos na minha frente, de estudo, estou enrolada. Sabe, Letícia? Só para você ter uma ideia, eu sempre comento isso com algumas pessoas. Tem um texto da Bíblia, em Lucas, que, sei lá, mais ou menos aí uns 40 e tantos anos, quando encontro alguém que tem um conhecimento maior da Bíblia, eu chego e digo assim, me explica esse texto. E a pessoa, seja pastor, quem for, começa a explicar. Depois que ele explica, eu faço 3 perguntas em cima do texto. Pronto, empacou. Não tem uma resposta para as 3 perguntas. E detalhe, não é especulação. Está lá, Jesus falou, assim, né? Como entender o texto? Até hoje ninguém me deu uma explicação que eu olho e falo, não, isso aí é legal, isso aí é isso. Agora, tudo que tem na Bíblia, nós temos o dever e a obrigação de entender. Não, Deixamos entender tudo? Não. Não, também não. não, mas vai chegar um dia que nós vamos entender. Em Deuteronômio 29, tem uma passagem que diz assim, ó, aquilo que Deus revelou nos pertence. Uhum. Aquilo que Deus não revelou é dele, pertence a ele. Então eu não devo especular. Esse texto, de repente, a forma que eu queira, o entendimento dele, de repente seja uma especulação. Aí eu me lembro desse texto lá de Deuteronômio. E eu faço o quê? Bom, até aqui eu venho. Daqui para lá eu estou pisando em terreno estranho. Mas entenda uma coisa: tudo quanto está nas Escrituras tem a finalidade, tem a função de preparar você para a salvação. Tudo. Ok? Bom, então vejamos. Aqui para nós encerrarmos. Olha só. O Espírito Santo ele é também um professor. Quando você toma a Bíblia para ler, é como se o Espírito Santo, como um professor, se assentasse do teu lado juntamente com você e iluminasse a tua mente para que você compreenda aquilo que você está estudando. Ok? Então ele atuou na revelação, ele atuou na inspiração quando a Bíblia foi escrita e ele agora atua na iluminação para que a gente compreenda corretamente aquilo que a gente está lendo. Ok? Um detalhe: quando nós tomamos a palavra de Deus em nossas mãos, nós não podemos tomá-la com ideias pré-concebidas. Para a palavra de Deus não existe aquilo, eu acho, eu vejo, eu penso. Nada disso tem importância. Jesus, quando no deserto enfrentou o inimigo, ele usou 3 vezes 2 palavras. Quais foram? Está Está escrito. escrito. Está escrito. Então, Paulinho, Letícia, Hum. Claudinete, Heloísa, Eleneir, Camilo, Wanda, Roberto, veja, a Bíblia ela se autorrevela. Uhum. Você pode não ter entendido algo aqui, mas entenda uma coisa: em alguma parte dela, ela vai ter a resposta para aquilo que você não entendeu. E se você se colocar à disposição do Espírito Santo, ele vai levar você até as respostas. Veja, pergunta você pode fazer, mas a resposta quem dá é o Espírito Santo. E ele usa o quê? Está escrito. Assim como Jesus usou.
Então, veja, precisamos do Espírito Santo para compreender as Escrituras. Sem ele, o significado espiritual das palavras bíblicas se perde e não é discernido. Ou seja, você leu e não entendeu nada. Sem o Espírito Santo não há nenhuma simpatia pela palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a alguém aqui. Você que não gostava de ler a Bíblia, hoje você gosta? Eu não falei não. Mudou bastante. Né? Sabe, Mudou. Letícia, eu sempre falava para você, leia, leia. Né? Veja, o E dizer... ontem eu disse para uma pessoa que fica mais em vídeo, né, com oraçõezinhas e tal, não sei o que, eu falei, e também começou a ouvir, né, a Bíblia. Eu falei, você pode até ouvir, mas tem que ler, que só ouvindo não dá tanta compreensão quanto lendo. Já falei isso ontem. É verdade. É verdade. Então, essa simpatia, né, que você passou a ter pela palavra de Deus, isso aí não vem de nós. Isso aí é obra do Espírito Santo também. Então, gente, é magnífico, né? A gente vê que o Espírito Santo atuou no passado e atua hoje. Ok? Bom, resumindo, sobre iluminação. A Bíblia é o único livro que você estuda na presença do autor. Então, quando você toma a palavra de Deus para estudar e você ora pedindo iluminação, o Espírito Santo, ele está ali presente para te esclarecer aquilo que você precisa compreender. Meus queridos, você já leu sua Bíblia hoje? Eu Já. já. Já? Você já permitiu o Espírito Santo falar contigo hoje? Eu creio que sim. Agora esse momento. Esse momento em que nós estamos aqui, abrindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, você está permitindo que o Espírito Santo fale. Por isso que eu falei para a Aldice esses dias atrás, nós aqui não somos professores, todos nós somos alunos do Espírito Santo. É Ele quem ilumina a nossa mente, é Ele quem coloca palavras em nossos lábios, é Ele quem faz a gente ter discernimento sobre um assunto e outro. Então é obra de Deus. Roberto, aquele dia lá atrás, meses atrás, quando você estava para baixo e a dona Sandra te fez um convite, veja, Deus usou ela para te fazer o convite. E Deus trabalhou no teu coração para que você estivesse aqui até hoje. Sim, O Santo tem trabalhado na tua vida, tem trabalhado em nossas vidas. E vai chegar um dia que o Espírito Santo vai falar para você, filho, e aí? Vamos para o céu? sim. Hã? Vamos para o céu? Vamos morar na casa que é nossa, no lugar que Jesus foi preparar? Então Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações hoje. E vai chegar o dia do checkmate, em que você e eu, nós vamos ter que dar uma resposta ao Espírito Santo. Sim, eu quero. Então que Deus te abençoe. Cada vez que você tomar a palavra de Deus para estudar, se você não entender, não desanime, continue lendo, continue estudando. O Espírito Santo ele vai abrindo a tua mente, ele vai gravando na tua mente aquilo que você precisa conhecer. E na hora certa, as dúvidas serão tiradas, as respostas virão. E você vai glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus Amém. enriqueça com o poder vindo dos altos céus, cada vez que nós tomamos a palavra de Deus para estudar. Amém? Amém. Amém. Por gentileza, agradeça a Deus por esses momentos. Amém? Amém. Claudinete? Oh, eu não ouvi. Eu não tinha ouvido. Tá? Agradeça a Deus por esses momentos. Passamos juntos aqui, adorando, estudando. Amém? Amém. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Pai, agradecemos ao Senhor por tudo, Senhor, que o Senhor colocou no coração de Lutervan e que o teu servo passou para nós, Pai. Ilumina nossa mente para entendermos, Pai, a tua palavra
para que saímos daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua palavra, Senhor. Que Amém, cada um possamos, Pai amado, estar nos nossos lares, com a Tua palavra na mente e no coração, Senhor. E que o Senhor venha abençoar cada um de nós, para que possamos, Pai, estar na Tua presença todos os dias. Amém, Muito Senhor. obrigada, meu Deus, obrigada por tudo que vimos e ouvimos aqui, Pai. Que fique plantado na nossa mente e no nosso coração, que o Senhor ilumina cada um de nós. Obrigada por tudo, é o que eu te peço agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, que Deus abençoe você nessa noite. Tenha Amém. um sono gostoso, reparador, e que amanhã, se Amém. Deus permitir, possamos nos levantar para uma nova experiência com Deus. Tá Amém. bom? Amém. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Fico todo mundo. Boa noite. Boa noite. Amém.